Olá, eu sou Ana Paula Menezes, sou técnica judiciária e agora eu vou falar um pouco do meu trabalho aqui na primeira vara de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Eu sou aqui gerente da vara e eu trabalho aqui no balcão, então eu faço o primeiro atendimento às vítimas. Quando elas chegam aqui, eu peço o número do processo, caso elas não tenham, eu peço o CPF, verifico o número do processo delas e vejo o andamento do processo e informo a elas. Aí eu vejo se vai ser necessário encaminhar para a Defensoria Pública ou Ministério Público, ou também acontece da vítima chegar aqui em um caso depois de uma agressão. Então, algumas vezes acontece delas chegarem nervosas, chorando. Então, nesses casos, aí eu entro em contato com o setor psicossocial e aí chamo ou um assistente social ou uma psicóloga que faz esse atendimento imediato para acalmar ela. Então é um trabalho muito importante porque elas chegam aqui, depois que a gente faz o atendimento, elas se sentem mais seguras, sabe? Então, e para mim também isso é muito importante por contribuir com isso, né? Porque a gente não deixa de se colocar no lugar dessas vítimas, né, que sofrem violência doméstica. Então, é um trabalho fundamental para que elas se sintam mais seguras a partir daqui para frente. Olá, gente. Me chamo Mário Henrique, sou servidor aqui da primeira vara de medidas protetivas e, basicamente, minha função aqui é dar andamento aos processos, né? Aqui, as medidas protetivas sabemos que são de urgência, então precisam ter celeridade, andar rápido, então a minha função aqui é pegar os processos que me chegam e tentar dar os andamentos mais rápido possível para que as vítimas sejam contempladas, para que o processo ande, né, e realmente haja proteção das vítimas de violência doméstica. Então eu chego aqui e tenho habilitação de advogado, faço habilitação de advogado, dou andamento às demandas, petições, faço conclusão, chega da conclusão, faço os mandados de forma rápida e reconheço que meu trabalho é importante para que a vítima realmente seja protegida de maneira célere, de maneira efetiva, de maneira cuidadosa, e a gente está aqui dando andamento a todos os processos para que realmente as medidas protetivas saiam da maneira mais célere e efetiva possível. Esse é basicamente o meu trabalho aqui. Curiosamente, eu sou o único homem aqui que trabalha na vara, né? E me dá uma visão diferente da minha visão de homem, né? Então eu consigo ver do lado das mulheres a necessidade de se protegê-las, né? E a gente vê esse trabalho aqui de maneira efetiva na vida dessas pessoas, dessas mulheres que vêm aqui, né? Então é muito gratificante perceber que o meu trabalho ele reflete imediatamente na vida dessas pessoas, dessas mulheres que estão em situação de violência, que estão em situação de risco, né? Isso me faz uma pessoa melhor, entendeu? Trabalhar com essa matéria, enquanto homem, trabalhar com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Meu nome é Valquíria, sou servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco há 22 anos, como técnica judiciária. Há 10 anos eu trabalho como assessora em várias de violências e atualmente de violência contra a mulher. E atualmente sou assessora na primeira vara de medidas protetivas de urgência. Meu trabalho consiste em auxiliar a juíza na análise dos pedidos de medidas protetivas e elaborar minutas de despachos, decisões e sentenças. Como é uma vara de medidas protetivas de urgência, trabalhamos diariamente no regime de plantão, porque a gente precisa entregar, né, a resposta para a mulher que está na situação de violência com celeridade. Então, precisamos, como a lei mesmo diz, a Lei Maria da Penha, temos 48 horas para analisar os processos, os pedidos de medidas protetivas. Além do mais, temos também demandas de descumprimento dessas medidas, onde a gente precisa analisar a possibilidade de aplicar medida de monitoramento eletrônico e até a prisão quando há risco de feminicídio.
Também tem outras demandas em relação a filhos, quando há possibilidade de risco na aproximação desse agressor em relação aos filhos em comum, a gente remete os autos ao setor psicossocial para analisar esse risco, né, a existência ou não desse risco. E o trabalho da equipe, né, que é composta por psicólogas e assistentes sociais, é exatamente subsidiar a juíza, né, nas decisões para avaliar e fazer a gestão do risco, tanto em relação à ofendida como em relação aos filhos e até familiares. Nosso trabalho é muito importante porque a gente tem um compromisso de atender, né, a demanda dessas mulheres que vêm aqui em busca de justiça. Eu considero assim o nosso trabalho da maior importância dentro do judiciário, porque a gente pode fazer uma escuta qualificada a essas mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e a gente pode também acolher essa mulher em momentos em que ela está muito desarvorada e encontrar nesse atendimento, nesse acolhimento também, um espaço de contar com uma rede de apoio secundário que é desempenhada, neste caso, pelo Estado, através do Judiciário. Então, essa mulher precisa ser, além de acolhida, precisa ser protegida e precisa ser resguardada a sua integridade física e psicológica em todos os aspectos. E o trabalho da equipe multiprofissional é muito importante porque a gente vai focar em aspectos que não são tangíveis, do ponto de vista da psicologia, não são tangíveis, e que esses aspectos que a gente consegue capturar nesses atendimentos, nessas entrevistas psicológicas, a gente pode produzir documentos que são valiosos para as juízas que atendem nessa área, por conta da humanidade com que se trata essa mulher e do não julgamento dessa mulher em face dela ser uma pessoa vítima de violência. Então, esse trabalho oferece subsídios para que a juíza possa entender melhor, compreender melhor esta situação e possa ter um julgamento mais claro, mais conciso e mais efetivo em relação aos homens agressores, homens ou mulheres agressores, que fizeram aquela mulher estar naquele lugar de vulnerabilidade. Então, a gente recebe os pedidos dos estudos, nós fazemos estudos, nós fazemos alguns documentos da área da psicologia e de assistência social, que a equipe tem assistentes sociais, e a gente oferece, no caso da psicologia, pareceres psicológicos, que são respostas a quesitos específicos, que a mulher quer saber, por exemplo, qual o nível de risco dessa mulher. Então, a gente vai aprofundar o estudo para saber qual é o tipo de risco que está envolvendo aquela vida, e também fazemos relatórios psicológicos e informes, que são os documentos mais breves, que podem alcançar essa mulher com muito mais rapidez, já que os demais documentos são muito complexos e precisam ser fundamentados com a bibliografia corrente dos estudos que já se desenvolveram sobre violência psicológica à luz da psicologia também. Então, esse trabalho é um trabalho que deve ser feito por alguém que esteja dentro desse ambiente, compreendendo a dinâmica dessa instituição que é judiciário e também a dinâmica das mulheres que chegam a pedir essa ajuda no judiciário. Por quê? Porque a gente precisa entender o local onde a gente trabalha e o local e as pessoas que a gente vai atender, para saber onde até a gente pode ir e como que essas mulheres podem receber a assistência que merecem. Então, por isso, eu acho de grande valor o trabalho que a gente faz. Aliás, nas nossas anotações, nós nem anotamos nem registramos mentalmente os números dos processos.
nós registramos mentalmente o nome e os nomes das pessoas envolvidas, porque para nós a gente considera mais importante as vidas dessas mulheres do que os números de metas da própria instituição onde a gente trabalha. Porque o que é importante para nós é a gente fazer bem feito o trabalho que se é dado a fazer. E por isso é que eu sempre enalteço e sem nenhuma modéstia, o trabalho da equipe psicossocial é maravilhoso, não no aspecto somente humano, mas também no aspecto técnico e na possibilidade de intervir dentro desse conflito familiar ou doméstico de uma maneira positiva, dando subsídios muito importantes para as juízas decidirem.